Muita alegria estar aqui hoje na Paróquia El Shaddai, uma agenda que já vemos há muitos anos tentando marcar, mas em virtude da minha vida profissional, eu viajar muito, eu quase não tenho tido tempo, mas louvado seja Deus que estamos aqui hoje, e a partir desse ano eu tenho orado ao Senhor, conversado bastante com o bispo, para me deixar disponível para as paróquias e missões, e quero dizer que em nome de Jesus, esse pelo menos uma vez ao mês, a gente está aqui ajudando o Senhor aqui na igreja. Amém? Amém? O texto lido do Conto de João, no capítulo 4, uma história bastante conhecida, né, que é a história da mulher samaritana, que fala sobre Jesus como a fonte de água viva. A introdução desse sermão, eu quero falar sobre essa sede que tem tomado a sociedade, essa sede que tem tomado toda a humanidade, e muitas vezes essa sede que tem tomado nós mesmos que estamos aqui na igreja, muitas vezes há tantos anos. Em um mundo onde a notificação constante do seu celular nos promete conexão o tempo todo, nos promete conectividade com o outro, onde as redes sociais oferecem uma vitrine de vidas perfeitas, de vidas que não há problema, e onde o consumo desenfreado, o materialismo, acena para mim e para você como uma ilusão de plenitude. Eu lhes pergunto a você, por que, em meio a tanto acesso, em meio a tanta abundância, ainda nos sentimos com sede? Porque a sede da nossa alma parece insaciável, mesmo bebendo de todas essas fontes que a pós-modernidade, que esse mundo contemporâneo tem oferecido à sociedade. Por quê? Nós louvamos agora há pouco que a nossa alma tem sede, mas é sede de quem? É sede de Deus, de Jesus. Nós ainda continuamos com sede, insaciados, porque as fontes que tem nos oferecido, que o mundo tem nos oferecido, não é a fonte que saciará plenamente a minha sede e a sua sede. Amém? Amém. A nossa sede é uma sede profunda, que nenhuma rede social, que nenhum status social que a gente cobice vai conseguir saciar. Essa busca incessante muitas vezes nos tem levado à fonte de águas turvas, à fonte de águas que não vão saciar a nossa sede. Elas podem até saciar momentaneamente, mas vai voltar a nos fazer a ter sede. Essa busca não é só minha nem sua. Se você olhar para a humanidade, se você olhar para a sociedade, vai verificar essa correria do mundo em busca de saciar uma sede que nunca será saciada por nada que é temporário nem que é passageiro. Bebemos de tudo um pouco. Bebemos de experiências, queremos estar vivendo toda hora experiências novas. Bebemos de relacionamentos hoje líquidos que começa hoje e termina amanhã sem nenhum compromisso, sem nenhum cuidado com que a gente está se relacionando. Buscamos beber de reconhecimento do outro, buscamos beber de validação do outro. A gente quer que a nossa rede social, o nosso Instagram, o nosso WhatsApp esteja lá toda hora alguém dando like, alguém clicando, vendo a nossa mensagem. Olha quantas pessoas viram, quantos cliques, quantos likes eu recebi hoje. Essa é a nossa busca, essas são as fontes que a gente tem tentado experimentar, mas mesmo assim continuamos seguindo sedentos, seguindo com sede. O resultado é um dilúvio, são muitas fontes jorrando água, mas um deserto de terra, uma aridez de terra. Nenhuma fonte que o mundo tem buscado te dar vai te saciar a sede, a não ser aquele que nós louvamos aqui, o Senhor Jesus. Amém? Nesse Evangelho de João, no capítulo 4, ele vai nos surpreender. Ele vai desmontar todas essas falsas promessas de fontes de águas abundantes.
E ele vai revelar a fonte da água viva, a saber, Jesus, a única fonte capaz de nos oferecer aquilo que é o tema dessa mensagem, a água viva, a água da vida. E o que é que esse Evangelho de João vai nos revelar? Quais são as verdades que a gente pode extrair desse texto? Leia comigo do versículo 6 ao versículo 15 do Evangelho de João, capítulo 4. E era necessário atravessar a província de Samaria. Vou fazer logo uma observação aqui. Existiam 3 caminhos para Jesus sair da Judéia para a Galileia. Ele podia ir pela costa do mar, ele podia ir pela Pérea e podia ir por Samaria. Mas a sua palavra diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Era necessário, porque a agenda de Cristo era feita lá na eternidade, no céu. A sua agenda é feita por Jesus. Não é a agenda que você faz. Quantas vezes a gente planeja, faz agenda e quando vai verificar é totalmente diferente. Por isso que aqui era necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana, tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a ela: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: que beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu já lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Nessa primeira parte do texto que eu li, qual a primeira verdade que a gente pode extrair desse texto? É que a sede humana, ela é uma sede universal, profunda e espiritual. Jesus revela aqui uma verdade que atravessa culturas, gerações e épocas, atravessa classes sociais. Se a gente fosse ler o capítulo anterior, o capítulo 3, Jesus já acabara de se encontrar com Nicodemos, o doutor da lei, e agora ele vai se encontrar com aquela que é pária da sociedade, com a mulher samaritana. Ou seja, aquilo que a gente tem sede atravessa a cultura, atravessa a classe social. Todo ser humano tem sede. Todo mundo tem sede. Não se trata apenas de uma necessidade física, fisiológica, de beber água para matar a sede. Mas aqui Jesus está falando de uma carência interior que nenhuma circunstância externa consegue saciar. A cena é simples, uma samaritana se encontrando com Jesus, mas ao mesmo tempo ela é profundamente reveladora. Uma mulher samaritana vai ao poço em um horário comum, carregando não apenas o seu cântaro para tirar-lhe água, mas aqui a mulher samaritana ela está carregando uma história. Ela está carregando uma história marcada por frustrações. Ela está carregando uma história marcada por rupturas e tentativas mal sucedidas de saciar a sua sede. Saciar a sede do seu coração. No entanto, o que torna essa sede da samaritana universal, o que torna essa narrativa bíblica universal, não é a biografia da mulher, não é por ela ser samaritana, não é por ela estar em pecado, mas é o diagnóstico que Jesus faz quando olha para ela.
sobre a condição humana que ela se encontra. Quando Cristo afirma para ela aqui no versículo 13: todo aquele que beber desta água que tu está bebendo, voltará a ter sede. Aqui Jesus está declarando, está diagnosticando a minha situação e a sua situação, a alma humana. A necessidade de buscarmos saciar essa sede em Cristo Jesus. Ele expõe aqui para mim e para você um ciclo repetitivo da nossa vida. A gente tenta saciar uma sede que só pode ser saciada por Jesus e em qualquer outra coisa, a não ser Ele. Buscamos saciedade no trabalho, buscamos saciedade na esposa, no marido, nos filhos, buscamos saciedade até mesmo no cargo eclesiástico, nas vestes que se veste. Vai saciar momentaneamente, mas como um ciclo repetitivo, vamos voltar a descer. Porque nenhuma dessas fontes vai saciar-nos plenamente e eternamente. Deus colocou a eternidade no meu coração e no seu coração. Então essa sede que eu e você temos só pode ser saciada por Ele. Mais uma vez louvamos aqui. Temos sede dele, sede do Senhor. A mulher samaritana, ela buscou o sentido da sua vida, ela tentou saciar a sua sede nos relacionamentos. Teve 5 maridos e o que ela estava no momento não era dela. Quantos de nós estamos tentando buscar saciar a nossa sede em coisas passageiras, em coisas efêmeras, em circunstâncias, em pessoas, e voltamos a ter sede novamente? Nicodemos buscou saciar sua sede na religião, no conhecimento da lei, ela no relacionamento, e nenhum dos dois conseguiu saciar a sua sede, porque ambos declaravam para mim e para você uma coisa que é uma carência interior, mística, que é a vida que vem do alto. Nós temos uma carência pela eternidade, pelo aquilo que é eterno. Se nós não estivermos adorando a Deus, vamos estar adorando a qualquer outra coisa. Porque há essa sede interna, há essa carência interna de eternidade, de adorar o único que é digno de adoração. Jesus aqui, ele não está ignorando a sede da mulher, nem está condenando a mulher pelas suas tentativas de saciar a sua sede em fonte que nunca ia saciar. Pelo contrário, o que Jesus está fazendo com a samaritana aqui é conduzindo ela à raiz do problema. Quando ele oferece, no versículo 10, e depois no versículo 14, confirmando a água da vida, a fonte da água da vida, o que Jesus está fazendo com a samaritana é expondo a raiz do seu problema, dizendo: só aqui tu vai saciar a tua sede. Não há outro lugar que tu sacies a tua sede. Só em mim, no Senhor Jesus Cristo. Cristo é aquele que está redefinindo o significado de plenitude. Não há algo que a gente vai consumir externamente, é internamente, é de dentro para fora. A fonte da água da vida nasce dentro do meu coração, nasce dentro do seu coração. Não é nada exterior. E é operado pelo Espírito Santo de Deus. Só o Espírito pode operar essa fonte de água. Essa água, ela não apenas mata a sede, ela transforma o sedento, ela transforma aquele que tem sede, e vai fazer você, eu, todos nós, vivermos a partir desta fonte de água, a partir de Cristo Jesus, e a vivermos não mais com carência. Aquele que bebe de fonte que não é a fonte da água da vida vai viver eternamente carente. Não vai estar contente nunca, sempre vai estar cobiçando algo, porque não está bebendo da fonte da água da vida. Como o salmista expressa no Salmo 42, 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E como Isaías proclama: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, a saber, Cristo Jesus. A sede humana, irmãos, é sede de Deus. Negar isso não vai eliminar a sua sede, vai apenas deslocar o problema,
vai deslocar para outra fonte, mas você vai continuar tendo sede de Deus. Só em Cristo você encontra descanso, porque somente essa fonte de água viva vai tocar no lugar mais íntimo do nosso ser, que é a nossa alma. Só essa fonte de água viva pode chegar ao mais íntimo do meu coração e do seu coração. Amém? Amém. Qual a aplicação que a gente pode tirar dessa primeira parte do texto do sermão? Onde você tem buscado saciar a sua sede? Onde? No sucesso profissional? Na validação do outro? No entretenimento constante? No prazer imediato? Ou até mesmo numa religião vazia? De estar aqui quarta, sexta e domingo, movido por uma religiosidade, mas não por uma adoração em espírito e em verdade. Onde você está buscando a sua sede? Tudo isso pode até aliviar momentaneamente a sua sede, mas nunca vai sustentar a sua alma, nunca vai dar sentido à sua vida. Todas essas fontes são como cisternas rotas, rachadas. Jesus, assim como sentou lá no poço de Jacó, está sentado aqui, ao seu lado, chamando você, convidando você agora: venha beber da minha fonte. Aleluia. Ele oferece agora para você fonte de água viva. Ele diz assim: está com sede? Venha a mim e beba, como está lá em João 7, 37. Esse convite é para você que está com as cisternas vazias, rachadas, que tem buscado saciedade em outra fonte. E é para você também, que está aqui na igreja até mesmo há 8 anos, desde que ela foi fundada, mas ainda não sentiu o toque da água viva. Estar na igreja não é estar bebendo da fonte da água viva. Estar bebendo da água viva, da fonte da água viva, é vida transformada, é evidenciada no nosso dia a dia, na vida diária. Nicodemos sabia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, fez o discipulado da El Shaddai, fez o ITEC lá no Seminário Teológico da Catedral. Quando tinha a EBD que estava aqui, quando tinha a reunião da mesa familiar que estava aqui, mas não nasceu de novo. Porque beber da água da fonte tem que nascer de novo. Glória. Amém? Amém. A segunda verdade que a gente pode extrair desse texto encontra-se no versículo 10 e no versículo 14, que diz assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E o 14 diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus aqui ele não se aproxima da mulher samaritana com a intenção de consertar a história dela, de mudar a história dela, fazer ela melhorar a vida dela, de ajustar os erros da sua vida, ou mesmo de oferecer uma versão melhorada da samaritana. Não. Jesus aqui ele não pede para a samaritana, usando o linguajar hoje das redes sociais, das pregações de redes sociais, ele não diz assim como um coach teológico: arracha para cima, eu vou te dar a fonte da água viva. Jesus aqui ele não está dizendo: compra meu e-book que eu vou te dizer como beber da fonte da água viva. Não. Jesus não está dizendo: muda o teu mindset. Não. Jesus está dizendo: ande com 5 pessoas melhores que você vai ser a média das 5 pessoas. Não. Jesus está dizendo: olhe para o seu eu interior, a resposta está lá. Não. Nada disso. Cristo vai mais a fundo ao declarar: se tu conhecesses o
dom de Deus, Ele te daria a água. Jesus deixa claro para a samaritana, para mim e para você, que o problema não está na forma em que estamos vivendo, mas na fonte em que estamos bebendo. O problema não era ela ter sido marido e o que ela ter no ser dela. O problema era a fonte que ela estava tentando saciar a sede dela. A mulher não precisava de uma cisterna melhor, não precisava de uma fonte melhor, precisava abandonar a fonte errada em que ela estava bebendo. Qual é a fonte que você precisa abandonar agora? Qual é? Qual é a fonte que você tem colocado sua esperança e não é a fonte da água viva? Qual é a fonte que você precisa parar de beber agora? Qual? Os problemas relacionais da mulher não eram um problema em si mesmo, mas um sintoma de uma sede mal direcionada. Toda vez que a gente direciona mal a nossa sede, vamos beber de fontes do engano. Vamos beber de fontes que não vão glorificar o Senhor. Vamos beber de fontes que não vão saciar a nossa sede. Jesus aqui não entra em negociação com a mulher samaritana. Ele não faz barganha. Ele fornece a única fonte que pode saciar plenamente a sede. Ele oferece algo radicalmente diferente, uma nova vida. Por isso que não tem como beber da fonte da água viva e continuar vivendo a mesma vida. É preciso fazer o que a Bíblia pede, uma metanoia, uma mudança de mente, para que mudando a mente a gente mude a nossa forma de viver. Porque aquilo que pensamos, aquilo que planejamos é o que vamos realizar. A mente, ela é o ensaio da ação. Aquilo que você pensa, você vai fazer. O que é que você tem pensado que tem levado a você a fazer? Quais são as atitudes diárias na sua vida, dentro de casa, no trabalho, no ir e voltar do supermercado, da padaria? Quais os pensamentos têm levado a você a tomar que atitudes na sua vida cotidiana? Então aqui precisava ter uma mudança de vida. Por isso que ele vai falar no versículo 14: nunca mais terás sede. Cristo não ajusta o velho sistema aqui. Ele inaugura uma nova realidade. É viver o novo de Deus. Não é uma reforma externa. Não é botar a roupa de crente, carregar a Bíblia de crente, falar como crente. É uma regeneração interna. É de dentro para fora. A coisa mais fácil do mundo é ter um estereótipo de crente. Posso olhar para alguém ali fora passando e dizer é um crente, pela forma que ele anda, pela forma que ele veste. Mas o que vai evidenciar essa nova vida provocada pela fonte da água viva é o comportamento dela, é a atitude dela. Amém? Amém. Cristo ele não apenas quer saciar a sua sede, ele quer dar uma vida nova espiritual. Ele não veio para nos tornar versões mais eficientes, para nos tornar versões melhores, mas para nos dar uma vida que flui dele. Aleluia. Amém? Amém. Qual aplicação a gente pode tirar desse pedaço do texto? E qual fonte você tem investido toda a sua esperança? Qual a fonte que tem moldado a sua vida, moldado o seu pensamento, o seu comportamento, a sua atitude com o outro, a sua atitude dentro de casa, a sua atitude aqui na igreja, a sua atitude no trabalho? Qual a fonte? A gente insiste em pedir que Jesus melhore a minha vida e melhore a sua vida. Mas Ele quer convidar você a beber do eterno. Quer convidar você a viver com os olhos fitados no céu. O convite de Cristo não é traga sua cisterna para eu consertar. Venha a mim e beba da fonte da água viva. Beber da água da fonte da vida, irmãos, implica arrependimento.
implica mudar a fonte, se arrepender e receber o perdão como a gente recebeu hoje aqui na oração de confissão. É confiar que a vida verdadeira foi somente dele, de Jesus. Quando a fonte é Cristo, irmãos, a sede que antes nos dominava, controlava nosso pensamento, nosso comportamento, não controla mais. Quando a fonte é Cristo, a vida é transformada para a glória de Deus e para o bem do outro. Amém? Amém. Qual a terceira coisa que a gente pode aprender aqui no capítulo 4 do Evangelho de João? Vamos para o versículo 16. O 16 diz assim: disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nós anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Jesus, neste momento, ele começa a conduzir a conversa para um ponto decisivo. Quando ele diz assim: vai, chama teu marido. Essa ordem não é um desvio de assunto. Jesus não está desviando o assunto da sede da mulher, da fonte de água viva, mas ele está aprofundando o diagnóstico. A água viva, irmãos, ela apenas nos sacia a minha sede e a sua. A água viva, ela revela o meu pecado e o seu. Aleluia. Foi isso que Jesus fez nesse momento da conversa. Quando ele pergunta para a mulher: cadê o teu marido? Ele não está acusando ela de pecador. Ele está levando a ela mesma, diante da pergunta do Senhor, revelar o seu próprio pecado. A água viva, irmãos, ela tem esse poder de revelar. O Evangelho, ele não ignora o pecado, irmãos, mas atravessa o pecado com graça, com misericórdia. Cristo toca a história da mulher com uma precisão cirúrgica, trazendo aquilo que era oculto, que só ela e ele mesmo sabia, não para expô-la publicamente, mas para libertá-la. Toda vez que a água da fonte da viva revela a mim e você o meu pecado, não é para nos expor, mas é para libertar-nos desse pecado. E essa revelação, ela gera um confronto, porque a fonte da água viva, quando adentra em nós, ela tem que confrontar os nossos pecados. Se é mudança de vida, como é que eu vou receber a fonte da água viva e continuar pecando no mesmo pecado? Ao reconhecer a verdade sobre a vida da mulher samaritana, ela faz como eu e você fazemos, muda a conversa. Nossos pais, Senhor, nossos pais adoravam lá, eu te disse que é para adorar aqui. Isso é um comportamento normal, meu e seu, quando somos confrontados pela verdade reveladora da fonte da água viva. Mudar o assunto. Queremos ir para um debate, e se tivermos conhecimento teológico, vamos logo debater teologicamente. Mudamos o assunto. Vamos falar de tradição, de formalismo, para não encarar a verdade reveladora de Cristo.
A água viva, irmão, ela vai confrontar nossas falsas seguranças espirituais e demonstrar, muitas vezes, as máscaras religiosas que carregamos ao longo de todo o tempo que estamos na igreja. Isso é o que a fonte da água viva faz. Revela para mim e para você. Podemos estar aqui há 8 anos, mas não ter nascido de novo, irmão. A Bíblia fala que o povo aqui é misturado. É o joio e o trigo. O bom é que a misericórdia do Senhor, ela faz esse confronto nunca ser um fim em si mesmo. Ele sempre, quando nos confronta, essa misericórdia vai nos apontar para a cura. É por isso que ele diz assim, a mulher samaritana: eu o sou, eu que falo contigo. Quando Deus se revela para ela, quando Deus confronta para ela, assim como faz comigo, ele diz assim: eu sou a cura, eu sou a libertação, eu sou o que vai te fazer ser forte e não ceder ao pecado, não ceder às tentações desse mundo. É o Senhor. Ele confronta e ele se declara a cura do pecado. Ele sempre vai apontar para a cura ao se revelar como Messias. A samaritana, irmãos, ele é alcançado por essa graça reveladora de Deus. A água viva cura porque ela reconcilia eu e você, o homem, com Deus, reconcilia o homem consigo mesmo e reconcilia o homem com o próximo. Por isso que a fonte da água viva, ela cura. A cura não vem da negação do pecado, mas do encontro honesto do pecado com a graça, com a misericórdia do Senhor. Onde essa água flui, irmãos, a vida não permanece mais a mesma. Amém? Amém. Aplicando essa parte do texto, a minha pergunta para você é: como você reage quando Deus revela o seu pecado? Como você reage quando Deus toca nas partes mais sensíveis da sua vida, revelando pecado que só você e Ele sabe, nem a pessoa mais próxima que vive com você sabe? Como você reage? Você permite que a fonte de água viva revele, ou resiste à verdade, ou foge, ou muda de assunto, como uma mulher samaritana? Mas se eu estou indo para a igreja, todo domingo eu estou lá para perguntar ao pastor: